Vixe, mas e se eu falar tudo embolado assim? Não tem, né? A gente vai editar depois, então Tá, edita bonito, tá? vamos editar. Faz um Photoshop também. Sobre como eu vim parar na graduação. Na verdade, eu não fiz o curso de design de moda, porque o curso de design de moda ele teve início em 2004, se não me engano, 2005. E eu fiz estilismo, eu entrei aqui em 2001 e saí daqui no finalzinho de 2004. Então, o curso de estilismo e moda ele era um pouco diferente do que... Um pouco não, ele é bastante diferente do que é o design hoje, mas assim, já tinham alguns princípios do design, mesmo o curso sendo de estilismo, né? Como eu escolhi a graduação, pra falar a verdade, eu nem sei exatamente mais. Bom, meu nome é complicado. É Cleusa Bittencourt Ribas Fornazier. Né? Então já é um nome comprido e eu uso só Cleusa Fornazier, porque facilita a vida e eu não gosto de coisa muito complicada. Então, dizem que eu sou doutora, né? Mas eu acho um absurdo eu dizer que eu sou doutora. Eu sou professora mesmo de design, acabou. Então, gente, é o seguinte, quando a gente começa, depois de 20 anos de trabalho, bom, eu vou fazer, dia 1º de agosto agora, eu entrei no meu 34º ano na universidade. Então, como professora, não como estudante, eu nunca estudei aqui na UEL. Então, são muitos anos e a gente acaba esquecendo as coisas que vão passando, as coisas que vão acontecendo, né? Bom, lembrando um pouquinho da minha história na UEL, é assim, eu tive uma experiência como professor colaborador em 2003 a 2006, foram 2 contratos, numa época ainda que a gente entrava como colaborador e tinha que sair, ficar um ano afastado e depois voltar. Então eu participei de 2 contratos como colaborador no início dos anos 2000. Então eu peguei o curso talvez com 5, 6 anos de andamento do curso. Então era uma realidade completamente diferente da realidade que é hoje. Então aí eu retorno como professor efetivo para a UEL, faço um concurso em 2010, sou contratado em 2012. Então eu estou há 5 anos indo para o 6º ano. Na verdade, quando eu era do colegial, na época de formação ainda, né? Eu gostava muito de desenho. Na verdade, eu fazia várias coisas. E essa é uma característica do design, fazer várias coisas, né? No fundo, eu não fazia nada bem, mas eu gostava, né? Então, fiz esporte, fiz música e eu desenhava muito, né? Fazia maquetes. Então, de alguma maneira, eu fui levado ao design por causa dessa multiplicidade de interesses, né? O design ele tem essa característica. O conteúdo de sala de aula a gente aprende na faculdade, né? Do se relacionar, lidar com essas desavenças que às vezes tem. Você tem que ter realmente um conceito muito formado no produto, não adianta ficar dando truque que não vai funcionar. E a forma que os professores lidavam com a gente também, que sempre foi muito próximo, né? Apesar de sempre ter um certo distanciamento, porque você tem que ter, né? Com o professor, isso acaba tendo em sala de aula. Mas cada professor tinha um jeito de lidar com a turma, que era muito bacana. Eu tive aula com veteranos meus. Hoje eu sou, né, uma veterana do curso que volta aqui para dar aula também. Olha, bem a verdade, na época do vestibular eu estava completamente perdida. Né? Inclusive, prestei outras engenharias, cheguei a me matricular em engenharia civil, lá no Mackenzie, quase que fiz, na verdade, mas acabou saindo o resultado da Unesp e acabei indo para Bauru. E o design, na verdade, eu não conhecia direito, sabe quando você pega a guia de profissões? Eu achei que podia ser interessante, aquelas coisas bonitas, né? Produto, fazer design de carro, design de geladeira, aquilo me enfeitiçou um pouco, eu achei que podia ser bacana. Mas confesso que não era uma coisa assim dentro de mim, quero muito ser designer, porque eu estava no vestibular muito perdida, eu acabei indo, confesso muito porque eu queria sair de São Paulo, eu queria ter uma experiência fora da casa dos meus pais. É bom, Tá gravando? Tá. Ixi, tem que cuidar que eu ia falar uma besteira. Eu sempre gostei muito de computador. Quando surgiu o computador, o Windows 3.11, sabe? Aquela coisa bem da tela verde, né? Tinha o MS-DOS, enfim. E aí comecei a mexer e me dei muito bem.
Então, quando eu fui fazer design, não tinha aqui em Londrina, né? Então, eu pensei, eu vou para Curitiba, eu vou para o Rio. E daí, nisso, a família toda mudou para o Rio, porque meu pai foi fazer uma outra especialidade. E na realidade, eu sempre tive um veio para essa área mais artística, mas eu não queria artes, tinha certeza disso, e nem arquitetura. E eu gostava muito de desenvolvimento de produto, muito, desde pequena. E sempre tive jeito para isso. Então, acabei optando para ir para o Rio para fazer o design no Rio. Eu gostava muito de desenho mesmo, desenho à mão livre. E aí uma vez assisti uma palestra com um designer lá da Federal do Paraná. Ele estava até aposentado, eu nem lembro o nome do cara. E não era uma palestra de design, mas ele falou que a profissão dele era designer, né? E ele comentou alguma coisa sobre a profissão e tal. Isso era criança, né? Aí eu me interessei. Depois de muito tempo, aí eu acabei eu gostava muito de história em quadrinho e tal, aí comecei a pesquisar novamente sobre o curso de design, né? E acabei enveredando por esse caminho, mas por conta, não para fazer identidade visual, essas coisas, né? Mas por questões de quadrinho e animação, que eram as coisas que eu gostava. E gosto. Bem, eu sou de um tempo que não existia design, né? Então a gente fazia artes. E existia habilitação em programação visual. A Ana Paula fez habilitação no Mackenzie, mas para quem não saía, nem podia sair de Londrina, os pais não deixavam, que era um tempo diferente do que é hoje. A gente vai fazendo por intuição. Então era um curso bastante amplo. O de artes aqui na UEL era bacana, fazia cinema, fazia criatividade, animação, teatro, música. Então você sai um profissional recheado de conteúdo. E a minha primeira pós-graduação foi em computação gráfica. Então aí você começa a se apaixonar. Só que uma computação gráfica próximo da matemática ainda, né? O dia que eu fiz um cubo girar, eu quase chorei, né? De felicidade. Hoje ele tem, você aperta um botãozinho e ele faz tudo. Mas é um tempo de muita coisa legal. Então, a primeira turma do design era tudo na mão. E ninguém ficava triste, ninguém reclamava que não tinha equipamento. Porque eu ainda acredito que dar aula é professor, não é parede, não é equipamento, é conteúdo, é vontade, é trocar, é experiência. Não são equipamentos de última geração que vai te fazer um profissional melhor. Tenho certeza disso. É uma relação emocional muito grande que eu tenho com esse curso, porque eu entrei aqui em 94 para dar aula para o curso de arte. Eu tinha acabado de me formar, assim, muito pouco tempo, foi em 89, montei um escritório aqui em Londrina e já fui chamada para dar aula na Unopar, lá tinha o curso de desenho industrial. E aí surgiu esse concurso, eu vim para cá para dar aula no curso de arte, gostei de dar aula na Unopar, prestei esse concurso para dar aula aqui, e aí surgiu o desafio. Me lembro bem da professora Cláudia me perguntando se eu gostaria de montar o curso, de fazer parte de uma comissão que iria montar o curso de design gráfico. E eu disse que sim, óbvio. Então, o que me motivou a ficar aqui na UEL foi a criar esse curso, né? Então, a gente fez muitas entrevistas, a gente fez uma pesquisa com os escritórios e com as agências de propaganda daqui para saber que tipo de profissional eles estavam precisando, né? Que atendesse às demandas do mercado, do setor produtivo, enfim, em relação ao design. Então, foi esse fator do motivador. Então, ver tudo isso, né, que a gente conquistou ao longo desses 20 anos, com toda a estrutura, a falta de estrutura que nos é possível, né, por ser uma instituição do Estado, com a falta de recurso, falta de investimento, e ver tudo isso que a gente conquistou quando a gente não tinha nem um computador, né, eu me sinto muito feliz de saber que a gente não tinha nada, e hoje a gente tem, embora ainda falte muita coisa, a gente está conseguindo ser feliz, que é o objetivo da filha. A banda do design, teve o time do design de futebol, teve de tudo já aqui. A primeira turma tinha a banda do design, que era o Renato, o Rodrigo, o Corumbá, se não me engano, tinha uns 4 ou 5... o André, que hoje é diretor
da Escriba. Se não me engano, o João, que hoje é doutor, coordenador de um curso lá no interior de São Paulo. E era uma banda bem legal, a banda do design. A gente participava de tudo isso, o time não me lembro, mas eles não passavam vergonha não. A banda tem uma foto, acho que eu posso pegar a foto para vocês. Meu nome é Ana Paula Perfeito Demarque, já estou aqui efetiva há 18 anos, mas há 20 anos já trabalhando na UEL, né? No início era no departamento de arte. Na realidade eu sou o primeiro contrato do curso de design gráfico, contrato efetivo, né? Tinha um outro professor que entrou junto comigo no mesmo contrato, que era o professor Anderson, que já saiu há bastante tempo atrás. Então, vamos dizer que eu sou o tiranossauro já Rex do curso de design. Eu e a Rosane somos dois tiranossauros Rex. O que me despertou interesse, bom, basicamente, como muitos, sempre foi o desenho. Né? Sempre gostei de desenhar desde criança. Vivia rabiscando parede da casa do meu avô, da minha mãe. Desmontava muita coisa também, depois não conseguia montar mais. Em 2005 eu comecei a trabalhar como pesquisador. Foi onde deu a virada na minha vida, que até então eu sempre tinha trabalhado no mercado. Né? Tinha trabalhado já uns 12, 13 anos como profissional. Há 5 anos na Universidade Positivo, em Curitiba. É uma universidade particular grande lá. E isso também me deu cancha de sala de aula. Então, só que chegou em 2009, eu já estava cansado daquele ritmo de professor horista, né? Porque eu dava aula 4, 5 dias por semana, de manhã e à noite. Então, um ritmo frenético. E eu queria fazer pesquisa, quis atuar com pesquisa. E no Brasil é a escola pública, é a universidade pública que se faz pesquisa realmente de qualidade e com tempo. E aí eu decidi, junto com a minha mulher, não, queremos fazer pesquisa, queremos ir para uma cidade mais tranquila, criar nossa filha, que tinha acabado de nascer, né, com 2 meses de idade. E aí juntou tudo, eu já tinha vindo para a UEL em 2005, 2006, participei do Work Design, né, que era um evento bem tradicional aqui. E foi quando eu fiz os contatos com o pessoal. A primeira pessoa que eu conheci aqui foi a professora Suzana, da Nova, que trabalhava comigo no Positivo. E me trouxe para cá, convidou para fazer o concurso aqui na época. Antes de entrar na UEL, eu trabalhava no comércio. Eu tinha açougue, que era açougueira. Trabalhei muitos anos e depois prestei concurso e entrei no UEL. Não entrei nessa área. Quando eu fui fazer o meu colegial, eu sou lá do interior de São Paulo, da cidade de Bauru, e lá tem o Colégio Técnico Industrial da Unesp, que você precisa até, inclusive, prestar um vestibulinho, ele é bem concorrido e tal. E naquela época tinha processamento de dados, mecânica e eletrônica. Então, como eu estava deslumbrada por essa parte de computação e tal, de informática, eu falei, vou fazer processamento de dados. E foi ótimo, porque eu vi que não tinha absolutamente nada a ver comigo. Nada a ver, aula de programação, enfim, lógica matemática, a gente teve, 2 anos de estatística pura, uma coisa bem densa, assim. Foi bom porque aí eu vi que, pera lá, eu gosto de computador, mas não quer dizer que eu gosto de fazer o computador, montar o computador, eu gosto de ser uma usuária do computador. Eu sempre escutei falar da UEL, né? Eu não sou daqui, vai fazer 17 anos que eu estou em Londrina, aqui no Paraná. E é engraçado que, na realidade, eu nunca tinha pensado em sair do Rio de Janeiro. Em 2012 eu fiquei na coordenação durante 1 ano e meio, mais ou menos. Um outro projeto que me agrada muito, a história dele, que começou junto com a coordenação, foi a criação do escritório de design. Né? Foi uma luta já vai para 5 anos. E hoje é um espaço de prática profissional para os alunos, de aprendizagem profissional mesmo, né? Clientes reais. Para mim é muito recompensador ver. Porque a gente está num momento muito bom no curso hoje, com esses 20 anos, né? Que é realmente essa integração. A gente vê cursos na UEL que são muito fragmentados, a relação docente-discente, né? E aqui a gente tem uma proximidade, tem um carinho com as pessoas, eu acho muito bacana. Assim, né? Os alunos participam dos processos, muito mais do que em outros cursos.
a relação é mais amigável também, é menos vertical, eu acho. Embora tenha a figura do professor, né, hierarquicamente, não tem como mudar isso, mas é muito mais próximo. Vocês conseguem conversar com a gente, colocar demandas e a gente discutir, pelo menos. Eu sou formado em desenho industrial, projeto de produto, né? Aí a pós-graduação já é uma coisa mais fluida, porque eu tenho mestrado em tecnologia pelo TFPR, né, em Curitiba, e doutorado em letras. Também bem amplo, né? Uma coisa tem um contato leve com a outra. Apesar de eu trabalhar aqui no curso de design gráfico e no curso de design de moda, a minha habilitação é projeto de produto. Eu tive um escritório clandestino com alguns amigos, nós fazíamos prestação de serviço informal, né? Na época, meu primeiro emprego na área foi como projetista mecânico, né? Porque como a minha formação é projeto de produto, e eu gostava muito de computação gráfica. Então, quando eu tive as primeiras aulas de desenho técnico digital, que foi com AutoCAD, nossa, eu achei aquilo o máximo. Então, a minha área de doutorado foi, o programa de doutorado, na verdade, foi Tecnologias, Inteligência e Design Digital, na PUC São Paulo, o que me levou a entrar no universo do design digital. E isso me motivou a criar a pós-graduação em design digital aqui no nosso departamento, que agora já está no 4º ano desse curso. Será, a 4ª turma será 2018. Agora o curso está consolidado, está estruturado, está bem organizado. Então, e dentro das minhas áreas de pesquisa, então, eu acabo envolvendo essa questão das hibridações das linguagens, mídias móveis, fotografia e tudo isso abraçado pela semiótica. Bom, para mim, nesse tempo todo, não sei se... Eu queria contar histórias engraçadas, né? Mas eu não sei se nos últimos anos a gente tem vivido momentos de tanta pressão e de luta, eu acho, né? Para mim é difícil não deixar de falar, sabe, sobre isso. Muita gente da minha família realmente que veio para a área, são várias pedagogas, minhas irmãs são pedagogas, minha mãe da área da educação, meu sogro aqui também foi do odonto, da UEL, meu marido é da computação. A graduação foi em design de produto em Bauru, na Unesp. Depois, dentro do design de produto, dentro de ecodesign, eu fui estudar madeira para movelaria na USP, lá em Piracicaba, no curso de engenharia florestal. E aí, o doutorado, eu fui pesquisar ecodesign na área gráfica, na geografia aqui da UEL. Em 1996, eu e a Rosane começamos a montar o curso de desenho industrial, habilitação, programação visual. Então foi isso que nós começamos a trabalhar nisso. E naquela época, gente, era um horror, né? Essa é uma das histórias que eu vou contar. Que não tinha computador. Então, a gente tinha que bater tudo à máquina. E eu não sabia bater a máquina, né? Então, aqui na universidade é assim, né? A gente tem que fazer de tudo. A gente tem que ser técnico eletrônico, a gente tem que ser técnico de água, a gente tem que ser técnico da limpeza, aqui já fiz de tudo. Já montei ventilador nas paredes, já consertei ventilador no teto, já troquei lâmpada de luz, já limpei banheiro, já fiz de tudo, né? Inclusive ser professor. Então, eu iniciei no Rio de Janeiro, na Federal do Rio, né? São 5 anos o curso lá, é tempo integral, mas tem algumas janelas. E assim, uma coisa bem importante da minha formação acadêmica que eu acho, que eu trabalhei desde o 2º ano. Então, tanto em projetos, que sempre eu entrei, desde o 2º ano eu já entrei em projetos, depois comecei a fazer estágio. E eu mudava de estágio. Eu tive a felicidade de trabalhar no escritório que foi do Aloysio Magalhães, onde o sócio dele ainda era vivo. Então, isso foi na PVDI. Isso foi uma experiência maravilhosa para mim, eu aprendi muito. O 2º andar do escritório era pura biblioteca. Eu tive uma trajetória longa.
curta, mas parece que foi uma infinidade. Eu fui morar em Curitiba, trabalhava na Secretaria de Cultura e não gostei do clima, mesmo sendo de lá, da família ser de lá. Fui para São Paulo, fui fazer uma pós-graduação, resolvi ser restauradora. Então fiz uma junção de restauração com computação gráfica que eu fazia, daí eu consegui um emprego no Rio de Janeiro, na Fundação Roberto Marinho. Fui para lá, trabalhar no Rio. Só que o Rio é maravilhoso se você vai passar férias. Se você vai trabalhar, você precisa ganhar muito bem, você precisa morar num lugar bom, porque realmente desde os anos 80 o Rio já era um problema. De trânsito, de tudo. Para quem teve a experiência que eu tive, né, antes de trabalhar na zeladoria, depois que eu vim, assim, minha vida mudou, transformou, eu me sinto outra pessoa. Hoje é muito gratificante essa relação com alunos, com pessoas, muito bom. Aí o grupo foi crescendo, né? Eu sempre fui a mais. Eu levo bronca em toda a reunião, né? Porque eu falo mais que a boca. Eu me sinto parte disso aqui já, hoje não sei me ver fora daqui, entende? Eu aprendi muito aqui dentro, né? Eu vim de um outro mundo, de um outro sistema. Aprendi tudo aqui, que eu não sabia fazer nada. No começo foi muito difícil. Sofri bastante. Mas hoje eu sempre me autoavalio e eu falo, nossa, como eu cresci, como que eu aprendi. Um aprendizado, estou aprendendo, todo dia é um aprendizado. Sabe, ano após ano, eu vejo que eu estou crescendo junto com eles. Entende? Eu entrei aqui, eu mal sabia sentar na frente, eu sabia sentar na frente do computador, não sabia fazer mais nada. Quem não me conhece não sabe o que eu passei. Então, assim, o começo foi muito difícil. E hoje tem coisas assim que eu olho para trás assim e falo, nossa, como que eu consegui vencer aquilo lá tudo. E, então é esse começo. Tive muita crítica também, bastante, né, de pessoas que, nossa, será que vai sair alguma coisa daí? Mas tive muita ajuda mesmo, muita superação. Eu falo que eu me superei muito aqui dentro. Em relação aos professores aqui, é uma família. Eu aqui com eles é uma família, né? A gente, assim, aqui eu passo mais tempo aqui do que em casa, eu falo, né? Para mim é uma continuação. Eles para mim são, assim, eu falo assim, são meus amigos, não são mais meus professores, os professores aqui. Para mim são meus amigos. Nós fomos para o Rio Grande do Sul de ônibus, a gente viajava de ônibus, né? Hoje a costela não aguenta, as costas não aguentam um tipo de viagem dessa. Então nós fomos para o Rio Grande do Sul de ônibus, num congresso, acho que era T&D na época, de design. Eu, Vanessa, Rosane, né, todo mundo indo para o Rio Grande do Sul. E na volta, a gente no ônibus, primeiro que eles me separam da Vanessa, né, porque dizem que nós duas juntos não dá. Estragamos o ônibus, né, então eles me colocaram lá na frente e a Vanessa lá atrás. Lá no meio. Falei, então tá. Aí chega uma certa hora, nós só ouvimos um grito da Vanessa. O que aconteceu? Nós tínhamos na época, eles davam anais, né? Uns anais quadrados, pesados. E ela pôs 2 anais em cima, eram 2 daqueles. Sei que no meio da noite o troço caiu na cabeça dela dormindo. A gente fala que ela é lesada até hoje por causa daqueles 2 anais que caíram na cabeça dela. No curso tem a mãe e a madrasta, eu sou madrasta, a mãe é a Rosane sempre tá resolvendo o problema, mãezona, e eu tô sempre lá, não, peraí, eles fizeram desse jeito, por que fizeram? Eu já sou a madrasta, né? Tem que pôr regra, tem que seguir regra. Então eles brincam sempre que alguma coisa, toda vez que tem alguma exceção, eles, Ana Paula vai falar que não pode, que não dá, que... Mas tem várias histórias, né? A da Vanessa, além dos anais, que foi muito interessante, ela deu bronca uma vez no motorista porque o ar-condicionado estava muito frio. Ela teve um piti lá, chamou a polícia e ficou doida com o motorista porque ela queria que desligasse o ar-condicionado. Porque a gente só aprontava, né? E quando a gente ia também, a Rosane foi fazer o doutorado, a Ana Paula doutorado e eu mestrado, a gente viajava juntas. E assim, a gente ia para a sala de aula lá na UFSC
E o pessoal assim bem, né, engenheiros e tal, e a gente lá no meio, e eu e a Ana Paula no fundo não parava de conversar, isso porque a gente dá aula, né, e manda vocês ficarem quietos e a gente não parava de conversar. Então a Rosana uma hora virou assim, dá pra vocês calarem a boca, tipo assim, dá pra vocês ficarem quietas, né, a Rosana sempre colocando a gente na linha. E assim, era avião, era ônibus, qualquer lugar que a gente ia viajar, chegou uma hora que proibiram eu e a Ana Paula de sentar uma do lado da outra. Não podia mais. Não sei se a Ana Paula contou. Foi proibido. Proibiram, porque era em avião, ônibus, a madrugada inteira. Então, eu e a Ana Paula parava de falar, não parava. E uma outra situação, ela fez a gente mudar de quarto no hotel, porque tinha, eu não vou lembrar do bicho, mas não era barata, não era essas coisas que a gente tem medo. Era tipo um ácaro. Um bicho branquinho. Foi muito engraçado. Eu tive que mudar, porque não podia ficar no térreo, porque tinha matos. Não é mato, grama, no caso. A Ana Paula, a gente foi num congresso em Cuiabá, e ela tem muito calor normalmente, uma pessoa que sofre muito. E aí a gente foi passear, tudo bem que a gente foi passear meio-dia no sol de Cuiabá, mas ela parou, travou, falou, daqui eu não levanto. E ela suava em bicas, ela estava sofrendo muito nesse dia. Foi muito engraçado também, a gente chegou até a foto. Primeiro, pra mim, foi o colóquio de moda de 2011, que nós fizemos em Maringá, mas o colóquio foi feito pela rede. Era o Sesumar, o UEL, o UEM, Unipar, tinha outras universidades também, não vou lembrar todos agora. E a gente ficou organizando o maior congresso de moda ali em Maringá, mas quem mais trabalhava era a gente, vamos falar assim. Lembro da Tassi, da Doroteia, gente, a gente ia toda semana para Maringá, aquilo foi engraçado também. Agora eu estou na chefia do departamento, são coisas bem diferentes, são trabalhos bem diferentes. Acho que a coordenação do curso é mais trabalho, mais quantidade de trabalho, mais reunião para ir, e os problemas são pedagógicos, né? Você lida com os alunos, com os professores, mas sempre na questão pedagógica. A chefia do departamento é menos quantidade de trabalho, eu acho, pode dizer assim, porém, para mim é um desafio muito maior mesmo, porque você tem que lidar diretamente com as questões administrativas e com as pessoas. Não mais com os alunos, mas com os professores, com as outras instâncias da universidade, com técnicos, enfim, são questões burocráticas. Então não é um trabalho que eu faço como divertimento, como eu fazia na coordenação, eu gostava mais, assim. O trabalho era mais gostoso de fazer. Mas é bom, a gente aprende muito e aprende muito sobre como a universidade funciona, quem são as pessoas que trabalham aqui, com quem você pode contar, com quem você não pode. Infelizmente, o momento que me marcou muito foi o dia 29 de abril, que eu estava lá em Curitiba. Eu até queria falar uma coisa mais engraçada, mais legal, mas realmente foi um momento que me marcou muito. Teve uma situação que eu lembro engraçada quando a gente fez um projeto de ensino com o grupo Mufato, né? Em que uma turma inteira, eu e o professor Uriá, que não está mais aqui agora, eu, o Uriá e a Cibele, levamos uma turma inteira para desenvolver durante 6 meses um conjunto de embalagens para o Mufato, para produtos importados. Então o produto vinha de fora e tinha que criar embalagem para adaptar para o mercado brasileiro. E a contrapartida eram 2 notebooks e uma impressora A3, estão todos aqui, inclusive no departamento, usando até hoje. E nós fomos lá, recebemos, foi bem interessante o processo, filmaram, aquela coisa toda. Aí, quando nós estávamos levando os notebooks para o carro, né, eu com uma caixa, a Cibele com a outra, a caixa da Cibele abriu o notebook, pum, no chão, caiu de bico. Mas não estragou, está até hoje funcionando. Acho que até hoje ele grita de dor por causa do tombo, caiu de cabeça no chão. Eu trabalhava dava aula na Universidade do Senac, em design de moda, produto e gráfico, lá em São Paulo. Mas antes eu trabalhei em algumas editoras, sempre com design gráfico. Né? Minha experiência profissional foi sempre em gráfico. Falar sobre a evolução do curso é bem complexo e difícil. Primeiro, digamos que a grande melhora visível, talvez mais fácil de falar, é sobre os recursos humanos do próprio curso. Né? Então, quando eu fui colaborador, se eu não me engano, eram 3 ou 4 professores efetivos. Todos os outros eram colaboradores. Né? Então, esse quadro, que eu me refiro aos recursos
humanos, o quadro docente hoje é um quadro extremamente estável, qualificado. Nós, nesse momento, nós temos um professor em doutoramento, que está finalizando o doutoramento, já terminou, já passou a ter pela qualificação, e a gente tem uma professora mestre dos efetivos só. Então, tem um quadro extremamente qualificado. Bom, primeiro nós conquistamos muito espaço, né, vamos dizer, na universidade, e conquistamos até a questão física mesmo, né? Nós éramos lá nas casinhas de madeira, né? Éramos no departamento de arte, então o elemento principal era a arte. Nós éramos o patinho feio do departamento, né? Que tínhamos que desenvolver com os professores da arte, os que sobravam e que queriam dar aula no nosso curso. O curso, é claro, se estruturou numa época muito mais sistemática, com uma outra abordagem na época que ele foi fundado. Como ele nasceu na arte, nós tínhamos muitas disciplinas de arte. Tem muita coisa boa, né? Apesar do curso, quando começou, era lá na arte, não tinha a estrutura que a gente tem hoje, a gente trabalhava naquelas carteirinhas de braço, né? Que se faz vestibular ali, prova, desenho, muitas vezes a gente dava aula ali e nem por isso o curso foi perdendo qualidade. Eu acho que foi um estímulo para a gente ganhar força. Era um departamento, era um curso muito jovem, com pessoas muito jovens, e eu acho que isso deu um up assim, para o curso se constituir em 20 anos no que ele é. Né, em termos não só de Londrina e região, mas em termos de Brasil, de reconhecimento. Eu estou com um projeto submetido que está em análise do comitê de pesquisa do centro, né, que vai trabalhar justamente com demonstração virtual de habilidades motoras em crianças. É o meu tema de doutorado, né? Eu faço doutorado ligado ao Departamento de Educação Física. Porque a minha linha de pesquisa, desde a época do mestrado, um pouco antes ainda da especialização, sempre foi utilizar tecnologia de representação gráfica para facilitar ou potencializar atividades humanas, quaisquer elas que sejam. E eu percebi que a área da educação física, que tem a pós-graduação aqui na UEL, mestrado, doutorado, tem carência disso. E uma das coisas que eles precisam muito é representação gráfica digital. Né? Então eu estou trabalhando com essa vertente para ensinar habilidades motoras em crianças. Na verdade, eu vou verificar se esses humanos digitais realmente são eficientes. Essa é a minha questão de pesquisa, né? E o projeto está sendo submetido, é meu projeto de doutorado, e eu estou trabalhando com realidade aumentada. Se humanos virtuais em realidade aumentada são tão eficientes quanto humanos reais. Eu acho que, pelo que eu vejo, assim, a gente vê por mídia social, parece que não é um problema só brasileiro. Em todo quanto lugar você vê as pessoas reclamando das mesmas coisas, né? De gente querendo que o designer trabalhe de graça, né? Ou remunere mal, ou não entende que o trabalho intelectual, o trabalho artístico é digno de remuneração, né? Então, eu acho que é uma questão muito de educação. Aqui no curso, uma coisa bem positiva, que eu acho que tem essa função educativa, foi a criação do escritório de design, né? Que é um projeto de aplicação mesmo. O aluno trabalha no escritório de design e acaba educando o mercado, porque antes você tinha a vinda de empresários, né? Pessoas da cidade para querer que a universidade fizesse um trabalho gratuito de design, né? Que os alunos produzissem alguma coisa para a empresa, mas de forma gratuita. Só que isso é uma maneira equivocada de pensar, né? Porque estraga o campo de trabalho dos egressos e também estraga o campo de estágio dos alunos. Eu acho que tem várias questões, né? A crise do país coloca a gente numa posição bem vulnerável, porque uma das coisas que cortam logo de cara é investimento em design. A internet é uma ferramenta que vem para o bem e vem para o mal também, porque todo mundo consegue fazer seu próprio site, todo mundo consegue fazer seu próprio logo por $5 lá na Índia. Então, o designer, hoje em dia, ele tem que ser muito bom, né, para poder sobreviver nesse mercado que tem tudo pronto na internet. Você tem várias
vários templates de graça, de coisas maravilhosas. Então, se você contrata o designer, ele tem que fazer uma coisa muito fora desse senso comum, dessa moda que tem já pronta na internet. Né? Eu vejo o design hoje como foram outras áreas. O marketing, tudo é marketing, tudo é design. Então as pessoas têm que separar bem, mas cabe ao profissional se posicionar. Ser diferencial de um micreiro, de um cara que trabalha no birô, que aprendeu a mexer no Corel, que nem usa mais, mas ele se acha um designer. Então você desmistificar isso, assim, não é qualquer um que faz, não é qualquer um que sabe desenhar, não é qualquer um que entende de um programa para ser um designer. Então vocês têm que se diferenciar como profissional e mostrar a importância dentro do mercado. E buscar outras áreas, porque hoje a gente tem tanta área importante que o design trabalha que vocês não exploram isso. Vocês entram no curso sempre pensando em fazer marca, né? Trabalhar com animação é sempre moda, já teve moda do mangá. Tantos anos dando aula no design, a gente vê nítido as modas, né? Então essa é uma temporada de uma turma que só gosta disso, de mangá. Outra que só gosta de animação, outra que só gosta de quadrinho. Então é nítido, mas é um leque tão grande de possibilidade para trabalhar e que vocês às vezes se empatam em coisas que não vão crescer como profissional nem mostrar o seu potencial. Então buscar isso. Estudar design é uma área muito complexa, né? Dado várias variáveis. A primeira delas é a questão do reconhecimento da própria área no nosso país. Né? Se a gente pensar que em 63 começam as atividades na EJA. Então nós temos 50 e poucos anos de design no país. Então é uma profissão muito recente, uma profissão instável, porém reconhecida em muitos aspectos. Então ser um designer reconhecido exige muito esforço, muita determinação. Eu acho que tem que ser muito corajoso para fazer design acima de tudo, ter muita vontade.